amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal de Estudos Espíritas. Você que está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo também. E se desejar, se inscreva aqui no nosso canal para ter acesso a nossas reflexões semanais. Hoje nós vamos realizar um estudo muito importante. Nós vamos refletir acerca das dores da alma. O nosso objeto aqui não é sobre as dores que atingem o corpo físico. Essas são de mais fácil detecção e a própria medicina humana já vem avançando bastante no sentido de amenizar essas dores do corpo e até curá-las também. Mas nós estamos aqui tratando sobre as dores morais, que muitas vezes são ignoradas, não é? E nem sempre têm o cuidado e a atenção necessária para auxiliar esses espíritos que reencarnam, trazendo já essas dores. Muito bem. E que dores são essas? Como é que essas dores se expressam na jornada do espírito? São aqueles espíritos que apresentam muita culpa, ansiedades, tristeza sem aquela causa aparente, as depressões, as pessoas que são muito reprimidas, as pessoas que são muito rígidas no seu comportamento e exigência com as demais pessoas. Tudo isso, gente, são dores morais que vêm no psiquismo do próprio espírito, quer ele esteja aqui na matéria, quer ele esteja fora dela. E como nós compreendemos esse mecanismo, não é? Nós já estudamos aqui que o espírito, nas suas idas e vindas reencarnatórias, pelo uso do seu livre-arbítrio, ele muitas vezes pratica alguns equívocos, cujas marcas desses equívocos vão ficando onde, gente? No seu perispírito. Como é o perispírito que molda a nova roupagem física para o espírito, então é natural que essas marcas de equívocos no perispírito se reflitam no próximo corpo físico. Mas muitas dessas marcas não se refletirão no corpo físico, mas elas vão se refletir no psiquismo do espírito, que durante a jornada aqui vão apresentando essas dores, vão apresentando esses sintomas que aqui eu falei, da tristeza, do medo, da culpa, da rigidez, e tudo isso são marcas psíquicas que o espírito passa a expressar durante a sua existência. E volto a dizer, nem sempre é detectado pelos familiares, pelos amigos, pela própria medicina humana muitas vezes, e a pessoa vem trazendo, sim, na sua jornada, essas suas dificuldades de ordem psíquica. E outra forma de se adquirir essas dores. Eu tenho experiência, gente, do depoimento dos próprios espíritos desencarnados em nossas reuniões mediúnicas. Muitas vezes, esses espíritos se queixam, não é das coisas materiais que perderam, que foram vítimas, não é, de perdas materiais aqui na matéria, não. A maior queixa desses espíritos é justamente as suas dores morais. E eles dizem assim, que foram vítimas das desilusões aqui na matéria, das injustiças, das violências psicológicas, do abandono. Então percebam que o espírito pode ter dores na alma muito sérias, né? Dores muito sérias, ou causadas por ele próprio, nos seus equívocos praticados, ou então por ter sido vítima da conduta desequilibrada de outras pessoas, lhe imputando injustiças, decepções, violências psicológicas. Então, muitas vezes, as pessoas não percebem que estão agindo irresponsavelmente e ofendendo e deixando marcas muito graves nas outras pessoas. Tem gente até que diz assim, né? Eu sou muito sincero, e eu acrescento, e muito cruel também. Porque muitas vezes nesse sincericídio, você termina por levar dores na alma de outras pessoas. Veja aqui o que nos dizem os espíritos.
Serve então esse alerta aqui que eu vou citar, gente, dos espíritos, para que a gente possa refletir na nossa conduta. Como aqui já estudamos, a nossa conduta não pode virar arma contra as outras pessoas. Então veja o que dizem os espíritos, isso é alerta para todos nós. Os pensamentos impregnados de emoções negativas podem atuar de diferentes maneiras, prejudicando os seres humanos. Quando a nossa conduta é movida pelas emoções de ódio, de inveja, de ciúme, de violência, crueldade, causam males às pessoas que as recebem e de igual modo a quem emitiu a emoção. Então veja como é importante esse alerta da espiritualidade. É preciso que dia a dia a gente vá se afastando desse tipo de conduta, de ciúme, de ódio, de mágoa, não é? De rigidez excessiva com as pessoas, da crueldade mesmo que às vezes se pratica. Então, na medida em que nós vamos agindo nessa faixa vibratória, nós estamos levando muita dor às outras pessoas e elas ficam sim marcadas. Olha aí o depoimento dos espíritos desencarnados, que muitas vezes chegam desesperados às nossas reuniões mediúnicas por essas ofensas morais que sofreram. E aí, aquele que emite também essa faixa vibratória doentia, ele passa também a ser vítima e mais adiante, na própria existência ou em outras, começa a apresentar comportamentos estranhos, desequilibrados, e a origem estava nele próprio, pela conduta que vinha praticando até então. Então veja o que diz Joana de Ângeles aqui, nos mostrando o quanto isso vai ficando gravado em nosso inconsciente. Joana diz assim: no inconsciente temos gravado o acumulado das nossas experiências e saberes das vidas sucessivas, bem como as referidas cicatrizes morais. A reencarnação permite resolver aquelas cicatrizes pela evolução moral e do conhecimento. Então nós vamos ver aqui, gente, que essas dores morais que permanecem conosco traz-nos um grande alerta de que precisamos de atenção e de reparação dessas dores. Porque tudo fica no nosso inconsciente, por isso nós falamos, onde quer que esteja o espírito, ele carregará consigo no inconsciente essas marcas daquilo que ou praticou ou do que foi vítima também. E aí é preciso que na reencarnação a gente vá se curando dessas dores para que a gente vá conquistando um patamar de paz, de equilíbrio e de saúde integral. Então, os espíritos dizem assim: o caminho para a cura das dores da alma passam pelo amadurecimento e melhoria espiritual do ser. Então, olha o caminho que nos aponta a espiritualidade, pelo amadurecimento e melhoria espiritual do ser. Então, todos nós que estamos aqui num plano de provas e expiações, carregamos em maior ou menor monta as nossas dores da alma. Isso. E aí a espiritualidade vai nos dando o caminho, buscar a reforma íntima, o seu aperfeiçoamento espiritual, para ir amenizando ou curando completamente essas dores que ainda carregamos. E os terapeutas, então, aqui na matéria, têm um papel muito importante, porque são os terapeutas aqui no mundo material que atendem essas pessoas, que nos atendem e nos auxiliam a ir descobrindo a origem dessas dores morais, dessas dores da alma que carregamos, e esses terapeutas vão nos auxiliando, não é? E modificando a nossa conduta pelo exame da origem dessas dores e também a nossa própria reforma íntima, que as religiões, que as escolas espiritualistas também nos posicionam e nos orientam para que a gente vá conseguindo deixar essas dores e ter uma vida mais ampla, mais saudável e mais feliz. Mas aí nós temos então uma orientação de uma mensagem de Chico e de Emmanuel muito importante, porque nós travamos, gente, diariamente contato com pessoas que vêm carregando suas dores, não é, da alma,
essas dores morais, essas cicatrizes, e nem sempre o comportamento dessas pessoas é o mais adequado. Às vezes as pessoas se expressam aqui nos relacionamentos de uma forma um pouco mais difícil, porque carregam consigo essas cicatrizes morais muito profundas. Então nos traz uma orientação de conduta diante disso, do Espírito Emmanuel e de Chico Xavier, que diz assim: existem doentes da alma, quanto existem enfermos do corpo. Diante dos irmãos que a descrença domina, jamais acuses. Sejam eles quem for, abençoa-os e espera. Não são passíveis de condenação ou censura. São enfermos da alma, portadores de estranha paranoia de que a misericórdia de Deus os retirará. Pensa nas dificuldades e lágrimas que os fizeram assim. Então, muitas vezes, os espíritos encarnados trazem suas dores da alma, mas não atingem ninguém. Eles vivem as suas dores. Mas outros tantos passam a ter comportamentos mais agressivos, mais contundentes com as outras pessoas. E é aí que entra a orientação de Chico e de Emmanuel. É paciência, compreendendo que essas pessoas não são adversários, mas, sobretudo, enfermos ainda da alma. E aí os espíritos dizem assim: nunca estamos sozinhos. Todos nós, que temos as nossas dores da alma, eles dizem assim: nunca estamos sós. Inúmeras vezes o nosso ânimo é estimulado por espíritos amigos e abnegados que nos inspiram a descoberta, impulsionam a nossa evolução, não só no campo social humano, como, sobretudo, no nosso campo espiritual. Então, jamais estamos sozinhos, não é, gente? Temos nossos anjos guardiões a nos inspirarem o caminho para que a gente possa, então, aos pouquinhos, ir amenizando e ir se desprendendo dessas dores que ainda carregamos conosco. Espero que tenham gostado dessa reflexão. E é aquele autoexame, não é, meus amigos, meus irmãos? Vamos nos examinar, detectar que dores essas que estão nos incomodando e que não estão refletidas aqui no corpo físico, mas está em nossas mentes e em nossos corações. Que tenhamos mais compaixão conosco, com as pessoas que nos cercam, mais compreensão, mais entendimento, porque todos nós, em nome de Deus, somos irmãos. Então, espero que tenham gostado desse estudo. Se gostaram, deixem aqui o seu like, divulguem bastante, se inscrevam aqui no nosso canal para que nós possamos irradiar esses momentos de paz, de estudo, de reflexão a muitos corações. Desejo a todos nesse instante muita paz e muita luz e muito progresso espiritual também. Até sábado.